Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso Evangelho do dia de hoje com a leitura preliminar do livro Fonte Viva de Chico Xavier. A leitura é: vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A terra é a grande escola das almas em que se educam todos os alunos de todas as idades. Se atingisse o nível das grandes experiências, não te inquieta a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira, e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testemunho de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz divina. O Mestre é eterno amigo, que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso que saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o, ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam como as horas e de que nem todos os dias são iguais. Que assim seja. Prosseguindo com o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração inicial. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecendo por esse dia maravilhoso, por as nossas casas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. Que a Tua paz nos envolva sempre para o caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixe cair nas tentações, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. A reflexão da noite de hoje, então, é sobre o mandamento maior. Como interpretar o mandamento maior da lei de Deus? Esse mandamento está expresso no dever que cada um de nós, seus filhos, temos de amá-lo com toda a força do nosso espírito. Contudo, esse amor só será completo e a lei divina integralmente cumprida se também e igualmente amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor ao próximo está contido na lei de Deus? Porque sendo a lei de Deus toda amor e justiça, o nosso Pai, amando igualmente a todos,
jamais poderá permitir que cheguemos até ele sem passar pelo nosso próximo. Então, ele amar a Deus, nós, para chegar até o Pai, temos também que fazer. Então, é o seguimento. Assim como ele faz para nós fazer para os outros. Independe de religião, de raça, de crença, né? O amor é a centelha divina que todos nós temos dentro de cada um de nós e ela deve ser desenvolvida no nosso caminhar, na nossa trajetória. Então, aquelas dificuldades, aquelas encrencas que a gente encontra no dia a dia, na verdade, são oportunidades de nós nos fortalecer, vencendo a nós mesmos, o orgulho e a vaidade, e o egoísmo, né? É possível amar a Deus sem amar ao próximo? Não. Porque o amor a Deus só se concretiza quando demonstramos no relacionamento com o próximo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque não é dizendo que a gente vai se melhorar. É sendo. Não é o que temos, é o que somos. Então, no nosso caminhar, devemos desenvolver as nossas qualidades. E nessa de hoje, então, a lei do amor, que é fazer para o outro aquilo que queremos que o outro nos faça. Como identificar nessa regra o conteúdo da lei de Deus? Temos aqui a fraternidade aplicada, pois se jamais queremos o mal para nós, igualmente não o desejaremos aos outros. Assim, à medida que formos evoluindo rumo ao Pai, levaremos conosco o nosso próximo. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, fazer para o outro aquilo que a gente quer que faça para nós. Mas geralmente a gente pensa assim, mas eu gostaria de tal coisa. A gente fala da boca para fora, como disse antes ali. Mas não é dizendo, é sentindo. Então, é no exercício de vivenciar essas atitudes, perdoando, amando, né, o próximo. Que lição nos transmite essa parábola? A de que é útil pedir a Deus perdão dos nossos erros quando não perdoamos igualmente o nosso próximo e dele guardamos rancor. Então, se nós pedimos a Jesus, a Deus, que nos perdoe, como é que nós não vamos fazer isso para o nosso próximo? Então, fazer para o outro aquilo que gostaria. Se nós não fizermos para o próximo, Deus também não vai fazer para nós. Porque ele é ruim? Não. Porque é da lei e é por causa disso que nós vamos crescer, aprendendo. Se não pelo amor, pela dor. E assim que meu Pai que estás no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra um de vós. Na prática, em que consiste amar o próximo como a si mesmo? Consiste em examinar a nossa própria consciência para saber como gostaríamos que procedessem conosco e em cada circunstância, e daí adotarmos esse procedimento para com o próximo. Então, cada coisa que acontece no nosso dia a dia, a gente pensar, né? Refletir, porque a gente sabe que onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E é através da nossa consciência que nós vamos tomando consciência do que é certo e do que não é bom, né? Então, no caminhar é que a gente vai desenvolvendo essa virtude do desabrochar do amor que existe em cada um de nós. Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática desta máxima tende a destruir do egoísmo. Então, como eu disse antes, né? Quando a gente exerce
atitude, nós vamos vencendo a nós mesmos, porque aí vamos vencendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, porque quando a gente, mais às vezes, quando a gente não perdoa o outro, para a gente se analisar, mas por que eu estou magoada com esse, com aquele outro? Diz o Divaldo que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é que me faz mal, porque me torna uma pessoa má. Então, dentro dessa máxima, amar o próximo como a nós mesmos é a lei de amor exercida, né? É para que nós possamos nos tornarmos a cada dia melhor. Amar o próximo como a si mesmo é preceito contido no mandamento maior da lei de Deus. Constitui a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, e o meio mais eficaz para se eliminar o orgulho e o egoísmo. Eu sou lá de Caxias, e na entrada do hospital, do Círculo Operário do Medianeira agora, tem uma placa bem grande que diz assim: há muitas maneiras de amar o próximo, mas uma só de amar a Deus, amando o próximo. Isso resume tudo, né? E também tem a passagem que Jesus diz, né? Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Tem aquela parábola também que diz, né, que tive fome, me desse de comer, tive frio, me desse de vestir. E aí disse, mas quem? Eu não dei, né? Quando que eu fiz isso? Quando deste a um pequenino. Então, quando nós lembrarmos, será que é, será que não é? Lembramos de Jesus. E com certeza nós lembraremos. Amar o próximo. Então, vamos para a nossa oração final. Agradecidos por tudo que temos e que somos, vamos pedir ao nosso Mestre Maior por todas aquelas pessoas que estão em nossos lares, aqueles nossos vizinhos, da nossa casa, da nossa rua, da nossa quadra, da nossa cidade. Que Deus derrame sobre eles bálsamos de muito amor. A todos desse grupo e a seus familiares, muito amor e principalmente também muita fé. Senhor amado, obrigada por tudo que Tu nos dá. E fizemos a oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixe cair nas tentações, livrando sempre de todos os males. Que assim seja. Que as espiritualidades bondosas que nos visitem em nossos lares, se precisar de mais esclarecimento, de mais direção, que os operários do Centro Espírita Allan Kardec tragam até essa casa de amor, de caridade, que aqui eles serão muito bem atendidos, com amor e com respeito. E que a paz de Jesus esteja em todas as casas, iluminando e protegendo e abençoando. Que uma semana de amor, de paz a todos. Que assim seja.